Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Você está preparado? Deus é bom. Vamos continuar adorando o Senhor, então, com a palavra que o Senhor trouxe no meu coração nessa noite. E eu fui muito confrontada com essa palavra, porque é algo que, muitas vezes, nós não damos tanta atenção, mas acontece todos os dias na nossa vida. Então, abra comigo a palavra de Deus, coloque-se de pé, Salmos 91. O Senhor falou no meu coração: filha, você vai abrir os olhos dos meus filhos nessa noite. Porque nós estamos em guerra, amém? E nós precisamos estar preparados. Salmos 91. Todos abriram? Diz assim, no versículo 5 até o 7. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Até aqui. Feche os seus olhos. Senhor amado, Deus e Pai, nós te louvamos por essa palavra, te agradecemos pelo culto dessa noite, Senhor. Muito obrigada. Eu peço, Senhor, que o Senhor transborde do teu Espírito sobre cada vida aqui, que cada um receba a sua porção, que cada um receba a palavra rema no coração. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha mesmo selando o ambiente desse lugar, coloca mesmo seus anjos guerreiros acampados ao redor desse arraial. Nós paralisamos e ordenamos todo mal, todo inimigo que se levanta contra a palavra de Deus, que saia desse lugar agora, em nome de Jesus. Nós amarramos qualquer demônio, qualquer hoste maligna que tenta atrapalhar o culto dessa noite, que os seus filhos venham receber, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para eles, e que o inimigo seja paralisado agora, em nome de Jesus, que seja agora paralisado todo demônio que ataca a mente, todo demônio que ataca, que traz canseira, que traz desânimo, que traz distração para que a pessoa não receba o culto. Eu amarro esses demônios agora e ordeno que eles sejam paralisados em nome de Jesus. Senhor, envia mesmo os seus anjos, seu exército de anjos nesse lugar, e que o Senhor venha falar com os teus filhos nessa noite, e que cada um saia daqui diferente da forma que entrou, com as direções que veio buscar e com todo aquilo que o Senhor veio trazer para eles nessa noite, que eles recebam, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz aqui em Salmos, pode se sentar, queridos. Diz aqui em Salmos 91, no versículo 5, não te assustarás do terror noturno. Ou seja, é um demônio que age à noite. Ele age trazendo terror noturno nas madrugadas. Mas também tem aquele que joga setas de dia. Ou seja, e se você for lendo, né? E a peste que se propaga nas trevas, a mortandade que assola ao meio-dia. E aí ele fala assim, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Ou seja, no mínimo 11.000 demônios aí para te atormentar, para nos atormentar todos os dias. Acredite você ou não, a guerra espiritual existe. Tem gente que tem medo. Pois eu digo para você que tem medo, não tenha medo. Porque Jesus, Ele venceu na cruz. Ele venceu na cruz e tripudiou sobre todo o principado e potestade e te deu essa vitória. Então, com Jesus, não importa a batalha, sempre nós vamos vencer. Amém? A gente às vezes fala, mas está tudo dando errado, as coisas estão acontecendo, está dando errado. O Senhor tem um propósito, mas com o Senhor pode ter certeza que a batalha fica muito mais leve. Porque se fosse sem o Senhor, queridos, eu vivi muitos anos, batalhas e batalhas sem entendimento do Senhor. E passei muito perrengue. João 10:10, a palavra de Deus fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Essa é a função de Satanás. Ele vem para nos destruir, ele não brinca de ser Satanás, não.
Se tem uma coisa que o inimigo é paciente. Na primeira oportunidade, sim, ele vem com tudo. Mas nós temos a oportunidade de conhecer o nosso inimigo. Aqui, se você ler, caiam 1000 ao seu lado, no versículo 7, e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. É uma promessa de livramento. E nós precisamos tomar posse disso. Então, por que você tem medo? Toma posse. O inimigo, ele é estrategista, ele vai armar ciladas, ele vai vir, às vezes, com discussões em casa. Você precisa ter os olhos espirituais abertos e o discernimento ativo aí. Anteninha, ó, tá ligada. Por quê? Porque o inimigo, ele vai usar as pessoas que a gente ama, às vezes, para nos afrontar, para nos acusar. A nossa luta não é contra carne e sangue. É contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, nós temos que ter o discernimento de saber que nós estamos guerreando com o inimigo. Errado se você ficar brigando com seu esposo, você ficar brigando com seus filhos o tempo todo, com seus pais. Nós estamos olhando aqui, na terra. E, na verdade, nós precisamos ter o discernimento e os olhos espirituais e olhar no mundo espiritual o que está acontecendo. Isso é muito sério, queridos, porque eu vivi muitos anos sob ataque de Satanás e eu não tinha discernimento. Não tinha. Mas, quando eu conheci o Senhor veio me ensinando, eu fui aprendendo, e glória a Deus por isso. Eu fui aprendendo, porque todos os dias o inimigo vai preparar alguma. São 11.000 demônios aqui, no mínimo, tá? E eles são muito organizados, muito. Porque olha aqui, no versículo 5, terror noturno, ou seja, ele vai atacar nas madrugadas, à noite, certo? Aí ele vem, a seta que voa de dia, ou seja, é outro turno, já é outros demônios que vão atacar de dia. Aí vem a peste que se propaga nas trevas, é outro demônio. Mortandade que assola ao meio-dia, é outro demônio. Mas aí vem a promessa do Senhor de livramento. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Aleluia. No versículo 11, ele diz assim, porque aos seus anjos o Senhor dará ordens a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Ou seja, todos os seus caminhos, todos é? Todos. Então não tenha medo, encare como uma oportunidade de ver Deus intervir na sua vida. Porque quando nós vivemos uma batalha, nós podemos também orar e ver a manifestação do poder de Deus. Nós podemos orar e ver a manifestação do poder de Deus. É assim que nós dizemos, todos os dias é uma batalha. Então não seja intimidado pelo inimigo. Lá em 1 Coríntios 15, 57, ele diz assim, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Ele nos dá a vitória. Então, tome posse disso, você precisa entender a autoridade que você tem, porque você precisa conhecer o seu inimigo. Amém? O diabo, ele não tem poder, a não ser que você dê poder a ele. Nós precisamos nos posicionar como soldados numa guerra todos os dias. Todos os dias. É uma luta. Todos os dias. Nós vemos aí essas guerras que nós estamos vivendo aí fora. O inimigo, ele vai armando as estratégias. E nós, como soldados, né, lá fora os soldados, os combatentes do exército, eles têm que armar as estratégias deles para combater o inimigo. Com estratégia também para vencê-lo, certo? Nós também, no mundo espiritual, é assim.
nós também precisamos das estratégias do Senhor para que nós vençamos essa batalha, essa guerra todos os dias. Porque o inimigo ele vem atacando os nossos pontos fracos. E para nós vencermos o inimigo, nós precisamos conhecê-lo. Então, queridos, quando nós nos posicionamos em oração, em santidade, buscamos o Senhor, o inimigo não tem como vencer essa guerra. A palavra de Deus fala que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Filipenses 4:4, amém? Respira fundo, ó. É o Espírito Santo que está dentro de você. Ele habita em você. E não há poder maior que o dele, amém? Glória a Deus por isso. Eu quero dizer para você nessa noite, estamos em guerra. Você está preparado? Diz para a pessoa que está aí do seu lado. Chacoalha ela aí. Você está preparado? Nós estamos em guerra, hein? É isso mesmo, nós estamos em guerra. Bom, para nós vencermos essas batalhas, hoje eu vou te ensinar algumas estratégias. A primeira estratégia é: vença a guerra na sua mente, entenda a sua identidade. Romanos 12:2 diz: transforme a sua mente. Transforme, abre comigo lá, Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Diz assim: e não vos conformeis com este século, ou seja, este século é as coisas do mundo. Certo? Não se conforme com elas, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo o ataque do inimigo começa na mente. Primeiro lugar que ele vai é a mente. E se você não entender a sua identidade, quem você é, você cai. Então, ter uma mente transformada e entender que você é filho, é o primeiro passo, é o mais importante, para que você tenha autoridade, você saiba a sua posição, de quem você é. Ele vai atacar a sua mente como? Lançando mentiras, questionamentos, dúvidas. Olha comigo, a mentira que Satanás criou na mente, tentou criar, né? Na mente de Jesus lá no deserto. Mateus 4, versículo 3. Diz assim: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, no versículo 4, Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, ele foi na mente de Jesus. Se és filho de Deus. Se és filho de Deus. Ou seja, o inimigo confrontou a identidade de Jesus. Olha que ousadia. Ele foi lá confrontar Jesus. Ele sabia quem Jesus era. Pois ele foi lá confrontar Jesus. E se ele foi confrontar Jesus, você acha que ele não vai confrontar nós? Pois vai. Então, queridos, Jesus foi confrontado. Mas o interessante aqui no versículo 4, quando ele diz que Jesus respondeu com a palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Jesus usou de uma estratégia aqui. Para quê? Para combater o inimigo. A palavra de Deus é a nossa espada, amém? Então ela nos ajuda a confrontar as mentiras de Satanás. E nós precisamos ler, comer essa palavra todos os dias.
Porque a palavra de Deus fala que meu povo perece por falta de conhecimento. Como é que você entra numa batalha, numa guerra, se você não sabe nem confrontar o inimigo com a palavra? Você precisa conhecer a palavra. Ela é a sua espada. Ela faz parte da armadura. Efésios 6 fala da armadura. Então, nós precisamos aprender a ter estratégias para vencer as guerras espirituais todos os dias. E a primeira delas é você transformar a sua mente e você entender que você é filho amado. Agora, quando nós sabemos quem nós somos, Satanás não tem poder. Ele perde. Ele teme alguém que sabe quem é Cristo. Porque quando nós sabemos quem somos, caminhamos em santidade, nós temos autoridade sobre o inimigo. Porque o Senhor já nos deu essa autoridade. Ele nos dá essa autoridade, eu vou falar mais para frente. Queridos, lá em João 1,12 diz: mas todos quanto receberam, deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você já recebeu Jesus no seu coração? Eu já. Amém? Se tem alguém que não aceitou Jesus aqui ainda, aceita agora. Aproveita, aceita Jesus, porque o Espírito Santo que habita em você te dá autoridade e te dá a oportunidade de se tornar filho amado de Deus. E quando nós somos filhos, queridos, quem é pai e mãe aqui? Mexe com o filho nosso, mexe? O inimigo vai mexer com meu filho? Peraí. Ninguém toca no ungido do Senhor. Amém? Nós precisamos, então, entender quem nós somos. Nós precisamos entender, quando você recebe essa paternidade, você entende a sua identidade. Eu sei quem é meu pai, eu sei quem é o Senhor, eu sei que o meu Deus vive, o meu Redentor vive, o meu Pai cuida de mim, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar, o Senhor é o Senhor que vai à frente das minhas batalhas, esse é o meu Pai que guerreia por mim. Então acabou, queridos. O inimigo perde, ele perde quando nós entendemos isso. Então, o que nós precisamos entender? Aqui na mente. Porque ele vai fazer o quê? Ele vai tentar falar, será que você é filho mesmo? Mas você é tão pecador. Olha lá o que você fez, porque ele é acusador. Olha lá o que você fez, você não é digno de ser chamado filho de Deus. Você errou, você mentiu, você pecou. Você não é filho de Deus, não. Você não merece. Só que não é sobre merecimento. Amém? O preço já foi pago. Por isso que nós precisamos entender quem nós somos. Isso é muito, muito sério. Porque se você não entende e você entra numa guerra, ele vai te acusar. Então, quando nós formos orarmos numa batalha, nós precisamos andar em santidade. Sim. Confessar os nossos pecados, sim. Transformar a nossa mente e declarar quem nós somos. Filhos amados. Porque ele é o acusador, ele acusa. Apocalipse 12:10 diz, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi o expulso, o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Aleluia. Foi expulso o acusador. Então não ouça o que ele fala, não, as mentiras dele. Põe ele para correr, fala, sai daqui, Satanás. Eu sei de quem eu sou filha. Eu sei quem eu sou. E o inimigo não vai me atacar, não. Eu, sim, sou pecadora, sim, mas o sangue de Jesus me lavou. Eu sou livre em Cristo Jesus. Toma posse daquilo que Jesus fez na cruz. Romanos 8:1 diz que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Também diz em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Pecado confessado é pecado perdoado. Então o inimigo não tem mais autoridade sobre você. Não deixa mais ele ficar colocando coisas na sua mente, de que você não tem autoridade, de que você não é capaz, de que você não vai conseguir, de que você não é filho. Mentira! Renuncie a essas mentiras de Satanás. Quando nós sabemos quem nós somos, quem é o nosso Pai, nós temos uma mente transformada, cheia do pensamento do alto. A palavra fala em Colossenses 3:2. Nada pode nos vencer. Tenha a mente de Cristo, em 1 Coríntios 2:16. Ter a mente de Cristo. Com ela nós vencemos as batalhas espirituais, munidos de armas que o Senhor nos dá em Efésios 6. Eu não tenho tempo de ler com você, mas você vai abrir sua Bíblia em Efésios 6 na sua casa e vai lá ler do versículo 10 ao versículo 18 sobre a armadura de Deus. O capacete da salvação. Ou seja, se nós somos salvos, temos o nosso coração em Deus, a nossa mente é os pensamentos do alto, então sim, nós temos o capacete da salvação. A couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias do evangelho, o escudo da fé, a espada da palavra. Você já está munido de toda a armadura que você precisa. Amém? Então fale para o seu irmão, estamos em guerra. Você está preparado? Bom, a segunda estratégia é: saiba a sua posição em Cristo e a autoridade que você carrega. Efésios 2:6. Abre lá comigo, por favor. Efésios 2:6. Olha a posição que nós estamos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos o Senhor no nosso coração, nós nos assentamos com Ele nas regiões celestiais. Aleluia! Ou seja, quando nós lutamos com o inimigo, nós temos que lutar a partir dessa posição, assentado com Cristo. Nos tornamos guerreiros sábios, imparáveis e com autoridade que Ele já nos deu. Aleluia! Lucas 10:19, abre comigo lá que você precisa lembrar desse versículo. Lucas 10:19. Lucas 10:19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Aleluia! Olha que palavra, que promessa maravilhosa. O Senhor nos deu autoridade para a gente pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, e nenhum poder do inimigo nos causará dano. Tem gente que ora, fala, entrei numa guerra, fui guerrear e agora estou sofrendo retaliação. Nenhum poder do inimigo nos causará dano. Então não absorva isso. Né? Ele só vai causar dano se você absorver. Aqui a gente vê a nossa posição em Cristo, que nós estamos, volte lá para Efésios 2:6, ele fala que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Em 2 Coríntios 12:2, Paulo fala que existe até o terceiro céu. Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Isso é uma história que Paulo conta que aconteceu com ele.
A gente acredita que ele viveu essa experiência. E nesse versículo, a gente pode ver que existe pelo menos 3 reinos celestiais. O primeiro céu, que é esse que nós vivemos, certo? O segundo céu, que é onde existem as batalhas espirituais. E o terceiro céu, que é a verdadeira morada de Deus, onde nós estamos assentados com Cristo. E é aonde nós deveríamos estar lutando, e nós não lutamos. Nós não lutamos. Então, querido, se Jesus está sentado lá, nós também estamos. Efésios 1, 20 diz assim, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas embaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aleluia! Jesus se assentou lá no terceiro céus. E ele colocou todo o principado e potestade embaixo dos seus pés. E se nós estamos assentados lá com ele, todo o principado e potestade está embaixo dos nossos pés. Amém? Então você tem que começar a guerrear daqui para baixo. É assim que nós guerreamos, porque se você entrar no campo do inimigo, se você tentar guerrear do primeiro céu, você vai perder a batalha. Porque você está guerreando contra seus parentes, contra as pessoas do seu trabalho, contra o seu marido. Você vai estar guerreando, você vai estar no foco errado, totalmente. Vai perder a guerra. Se você guerrear a partir do segundo céu, você também vai perder a guerra, porque você está entrando no ringue do inimigo, é no campo dele. E ali, ele domina. Mas quando você toma posse do seu lugar, assentado com Cristo, queridos, nada pode te vencer. Amém? Em nome de Jesus, toma posse disso. Nunca foi sobre a ausência de batalha, mas autoridade sobre o ataque. É isso que nós precisamos ter, autoridade sobre o ataque. Então, qual que é a posição que nós estamos guerreando? Se coloque na posição certa. Se coloque na posição certa. Amém? Lá você vai ter totalmente autoridade para vencer todas as batalhas. Mas também, nós precisamos pensar que quando nós lutamos a partir do terceiro céu, nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus. Estar assentado com Cristo é descansar no Senhor, é andar em santidade, é andar buscando cada vez mais, caminhando perto de Cristo, sermos parecidos com Ele. Porque para que nós tenhamos essa autoridade, para que nós tenhamos uma mente transformada, para que nós nos colocamos na nossa posição de autoridade, no terceiro céu, assentados com Cristo, nós precisamos andar em santidade. Satanás teme pessoas que andam em santidade. Quando essa pessoa abre a boca, o inimigo teme. Porque ele sabe que ali ele não tem brecha. Ele não tem brecha. Então, queridos, não guerreie mais a partir do primeiro céu, nem do segundo, porque se você guerrear ali, você vai perder. Você vai dizer que a cruz de Jesus, tudo o que ele fez, não foi suficiente para vencer a guerra. E você acaba dando autoridade e legalidade para o inimigo. Então, busque isso no Senhor. Se posicione. Se posicione. Estamos em guerra, amém? Então não desista. Às vezes nós desistimos de orar. Nós buscamos em oração, oramos, mas nós desistimos. Às vezes, eu não vou mais orar por isso, seja feito o que Deus quiser e pronto. Daniel, lá em Daniel 10, ele orava e jejuava e orava. E o anjo estava tentando trazer a resposta. Só que o que aconteceu? O inimigo tentou segurar para que ele não recebesse a resposta. E o anjo teve que chamar a ajuda do arcanjo Miguel, um anjo guerreiro, para poder
vencer esse principado ali e poder levar a mensagem que Daniel estava buscando em oração. Então, às vezes, o inimigo se coloca ali tentando impedir que a resposta chegue, mas você precisa continuar orando, sem desistir, sem não vou abrir mão. Não abra mão. Coloque Satanás embaixo dos seus pés. E assim nós vamos obter a vitória, amém? Glória a Deus. A terceira estratégia que nós vamos usar é a arma da oração e a adoração. A arma da oração e adoração. Romanos 12, 12. Abre comigo lá, Romanos, rapidinho. Romanos 12, 12. O tempo passa muito rápido nessa cidade. Como o apóstolo diz, né? Sempre passa rápido e é verdade. Quando nós estamos aqui em cima, passa muito rápido. Romanos 12, 12. Diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Ou seja, persevere, mesmo que aqui ele fala, seja paciente na tribulação, mesmo que a tribulação esteja ali, mesmo que a tribulação não cesse, continua orando. Perseverantes na oração. Perseverante é uma pessoa que não desiste. Ela é a nossa arma. É uma das estratégias, adoração e oração. Salmo 100 fala da adoração, que é o elo entre nós e Deus, é a nossa conexão com Ele. Quando nós adoramos, nós vamos fazendo dessa adoração uma oração. Eu faço muitas vezes isso. Às vezes eu estou tão atribulada que eu não consigo nem orar, e eu vou declarando, eu vou adorando a Deus, e aquela adoração, ela vai se transformando numa oração. E eu vou declarando aquilo como uma oração. E aquilo, Deus vai abrindo os céus, Deus vai rompendo os céus. É a nossa conexão com Ele. Não é performance. Não é um jeito certo. Não tem performance, não é rotina religiosa, não é o último recurso. Orar é falar com o nosso Pai. É a primeira coisa que nós devemos fazer diante das batalhas, é a primeira atitude que nós temos que ter. Começa adorando a Deus e vai orando, os céus vai abrindo, queridos. Os céus abrem, adore, se renda aos pés do Senhor, sabe, genuinamente, de todo o teu coração. É assim que nós temos que viver na presença do nosso Pai. A adoração, ela nos dá muitos exemplos de vitória. A palavra de Deus fala que com a adoração muitas vitórias foram vencidas. E lá no muro de Jericó, quando Josué, ele foi romper as muralhas, o Senhor deu a estratégia para ele, rodeia 7 dias muralhas. Quando ele deu, no 7º dia, aquele grande grito, com o som das trombetas, aquilo foi adoração, e rompeu-se as muralhas, e eles receberam a vitória. Olha que exemplo, nós temos vários exemplos de vitórias com adoração. Então, queridos, a gente precisa tomar posse dessas estratégias e não ser mais imaturos na fé. Porque o inimigo, ele destrói, ele vem com situações que faz você olhar para as coisas e acaba se esquecendo da sua posição, onde você tem que guerrear. Né? A adoração abre os céus, a oração é a conexão com o Pai. É assim que nós chamamos reforços. Alinhando a nossa vontade com a vontade de Deus, nós liberamos o poder dos céus sobre as nossas batalhas. É assim que nós temos que viver, amém? A oração carrega poder. Ela bombardeia o território do inimigo e destrói as fortalezas espirituais e abre caminho para a vitória.
Paulo e Silas na prisão, foram açoitados, passaram tantas dificuldades, tantas lutas ali. E o que eles fizeram? Em vez de murmurar e reclamar, o que eles fizeram? Oraram, adoraram a Deus. E houve um grande terremoto e as cadeias caíram ali. Glória a Deus. Ou seja, é preciso buscar, orar, clamar a Deus, adorar o Senhor. Muitas vezes nós passamos as nossas guerras, as nossas batalhas, e a primeira coisa que faz é abrir a boca para reclamar, não é? Quantas vezes eu já fiz isso? E o Senhor fala, filha, vigia, vigia na terra. Então, queridos, é assim. Nosso coração humano vai murmurar, vai reclamar, vai olhar aqui, ó. Nossa, mas por que isso está acontecendo? Nossa, mas isso de novo, mas isso aqui. Não, queridos. Glória a Deus. Passe pela luta, né, pelas provas, dando glória a Deus. É assim que nós temos que viver. Mas, às vezes, nós precisamos entender que também não é só o inimigo. A batalha espiritual também, às vezes, ela é permitida para que o Senhor também, Ele tenha um tempo para trabalhar o nosso coração, para moldar o nosso caráter. Então, tudo isso, queridos, nós precisamos estar, como você entende? Com discernimento. Atentos. Mente cativa ao Jesus. Pensamentos do alto. Amém? Eu quero encerrar com esse versículo. Efésios 6:13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aleluia. Permanecer inabaláveis. Ou seja, você vai se revestir da armadura de Deus, para você resistir no dia mau. Olha só. Toma a armadura, resista no dia mau, e você resistindo, você vai vencer. Porque ele fala, depois de ter vencido tudo, tudo é tudo. Você vai permanecer inabalável. Aleluia. Guarda esse versículo no seu coração. Toma posse disso. E entenda quem é o inimigo que você está guerreando. Em uma batalha espiritual, então nós devemos usar as estratégias que o Senhor nos deu. Vencer a guerra na mente e entender a sua identidade. Saber a sua posição em Cristo e a autoridade que você carrega. E usar a arma da oração e da adoração. Amém? Glória a Deus por isso. Coloque-se de pé, vamos orar. Queria chamar o Ministério do Louvor, por favor, uma canção para nós orarmos. Estarmos encerrando essa palavra. Nós estamos em guerra, amém? Mas o Senhor nos dá muitos livramentos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Comece com adoração. Entregue o seu coração de toda a sua alma. Adore ao Senhor. Ore a Ele. Qual é a batalha que você está vivendo hoje? Eu não sei. Mas o Senhor sabe. E Ele é poderoso para te fazer mais que vencedor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás.
santo é o teu nome, Jesus. Bendito, poderoso, exaltado. Nós te adoramos, Senhor. Nós glorificamos o teu santo nome, Jesus. Ah, Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor venha mesmo sobre nossas mentes nessa hora. Vai removendo toda sofisma. Vai removendo toda mentira. Em nome de Jesus. Que tudo aquilo que Satanás tem colocado nas nossas mentes, em nome de Jesus, seja removido agora. Nós repreendemos todo espírito mentiroso que lança setas nas mentes das pessoas agora e mandamos embora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Declaramos a mente de Cristo sobre nós. Declaramos sim a nossa posição em Cristo Jesus, que nós estamos assentados nas regiões celestiais e o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Ele está embaixo dos nossos pés e não importa a batalha que nós estamos vivendo hoje. Satanás, você está embaixo dos nossos pés. Nós declaramos que você já foi vencido na cruz e nós te repreendemos nessa noite em nome de Jesus. Que todo espírito de depressão saia das nossas vidas agora, que todo espírito de enfermidade saia desse lugar, saia da vida dessas pessoas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que todo casamento destruído agora seja restaurado, em nome de Jesus. Que todo relacionamento destruído agora seja restaurado. Espíritos de vícios eu mando embora em nome de Jesus. Eu declaro que essas pessoas serão cheias do Espírito Santo, cheias do poder de Deus, da autoridade que Ele já deu. Senhor, em nome de Jesus, que essas pessoas possam, Senhor, a partir de hoje, entender a sua posição de filhos amados de quem são, em nome de Jesus, para que todas as batalhas, sim, em Cristo Jesus, nós já vencemos. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. A tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Então, Pai, dá mesmo ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. É assim que nós caminhamos, com os anjos ao nosso redor, e Satanás tem que recuar, ele tem que desistir, porque sobre a autoridade de Jesus nós caminhamos, e o inimigo não prevalece, não prevalecerá. Por um caminho ele vem, por 7 ele fugirá, porque o Senhor nos coloca por cabeça e não por cauda. Somos filhos amados, tomamos posse dessa identidade, dessa paternidade de quem somos nessa noite, e declaramos que o inimigo não tem poder mais sobre as nossas vidas. Nós venceremos todas as batalhas, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aleluias, aleluias, aleluias. Obrigada, Senhor, por essa palavra, que cada um possa receber ela no seu coração e entender a sua posição de filho nessa noite, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aplauda aquele